Oi pessoal, bem-vindos ao site do Padacon. Hoje nós vamos falar sobre fermentação natural e eu trouxe aqui do lado de dois super especialistas, o Rogério Shimura e o Fernando Oliveira, para a gente discutir melhor sobre esse tema que é tão bem comentado nas mídias sociais e também na panificação em geral. Sem dúvida nenhuma, se a gente volta ao passado, a gente percebe que a fermentação natural sempre foi o carro-chefe da panificação, né? Assim, durante 5.000 anos ou mais de 5.000 anos, a fermentação natural foi o principal ingrediente da panificação, até que o advento do fermento fresco aparecesse e aí acelerasse todos os processos. Também assim, a multiplicação dos habitantes desse planeta foi tão grande também que eles acreditaram que esse processo fosse muito mais adequado para esse montante de consumidores do que aquele que demorava tanto tempo. Porém, nós percebemos que a evolução da panificação com o fermento foi super interessante, realmente diminuiu o tempo, diminuiu processos, porém a gente vem cada vez mais percebendo que as pessoas sentem falta do sabor. E com isso a gente vem então adequando as diferentes maneiras de adequar a fermentação natural dentro da panificação atual, que é um grande desafio do meu ponto de vista, porque hoje as estruturas das padarias, principalmente no Brasil, elas não estão tão preparadas para receber a fermentação natural. Por que eu digo isso? Porque quando você tem um processo de fermentação natural dentro de uma padaria, exige um tempo diferente. Não quer dizer que você vai gastar mais tempo ou menos tempo, mas o processo é completamente diferente, o que faz criar essa barreira. Bom, eu vou começar então com o Rogério, que o Rogério, além de professor, também é empresário do ramo, e está nesse ramo, talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que eu tenho escutado falar sobre fermentação natural aqui no Brasil e vem trabalhando fortemente em cima de doutrinar os alunos que vêm aqui na Levan para falar sobre fermentação natural e como introduzir isso dentro da panificação normal. Rogério, como é que se enxerga a fermentação natural hoje dentro da panificação? Bom, pessoal, muito prazer estar aqui, do lado de dois grandes profissionais, Fernando e Johannes. Sou fã de carteirinha dos dois. Eu estou no ramo esse ano, já faz 31 anos, e a gente já vem desenvolvendo isso, tanto lá na minha padaria no interior, lá em Atibaia, que eu aprendi com a minha mãe e com o meu pai, a base de garrafa, fermentar muito mais rápido. E a gente vê um crescimento muito grande nessa parte de fermentação natural. E graças a Deus a gente já recebeu mais de 7.000 alunos em 5 anos e meio e alunos do Brasil inteiro querendo descobrir como é que se faz um bom pão com fermentação natural. A gente ensina tudo que a gente acha, a gente tem certeza do que o consumidor quer, porque o brasileiro está viajando muito mais, então está provando novos sabores e eles querem esses sabores que eles consomem lá fora, experimentar aqui também, ter essa mesma experiência, Então, a escola tem um papel importante aqui, o Fernando também, tem uma outra ali, tem a escola dele também. Então, a gente vê que os alunos estão ávidos a descobrir como se faz um bom pão com fermentação natural. Mas existem muitas controvérsias aí, então a gente acredita no profissional e como é manipulado todo esse produto. E eu escutei uma frase uma vez que o futuro da panificação não está no passado. Então é o resgate desses sabores que foram perdidos no tempo. E hoje, graças às escolas que tem aqui no Brasil, as empresas que estão investindo pesado aqui, para ter esse resgate, essa volta da parte da fermentação aqui no Brasil. Fernando, e você? Como é que você vê? O Fernando, além de
professor, empresário também participou de uma recente competição onde foi eleito o melhor padeiro do Brasil, que é a Seletiva Mundial do Pão por Atos, que aconteceu durante a FIPAM. Então, assim, trabalhou muito com fermentação natural e talvez possamos dizer, assim, até mesmo durante suas consultorias, quais são os maiores desafios de implementar a fermentação natural dentro de uma padaria? Sim, primeiro é uma honra estar aqui do lado do Shimura e de você, né? O Giovanni agora é meu coach, o Shimura é de longa data, né? Ixi, Bastante. Não começamos aí na fermentação natural no início, mas quase, né? Bom, já estou na área há 24 anos aí também, padeiro, confeiteiro, então comecei realmente ali no fundo de padaria e vi toda a evolução, né? Porque antigamente eu acho que as padarias faziam um pão correto, né? E depois, com o passar dos anos, isso foi modificando. Como você falou, o fermento, a fermentação biológica, cada vez mais os empresários querendo ganhar dinheiro em curto tempo, né? Então isso foi acelerando o processo, as padarias foram se adaptando a esse novo processo, esquecendo como fazer o pão realmente verdadeiro, no caso o nosso pão francês, né? Que todo mundo hoje fala que é vilão. Na realidade, você consegue ter um bom pão francês, um pão nacional de origem aqui brasileira, de boa qualidade, mas fazendo um processo correto de pré-fermentos, de polish, de esponja, né, Shimura, como pode ser feito. Fermento comercial. Fermento comercial também, claro, eu cheguei, né, estava comentando com eles, o dono de padaria fala para mim colocar um pacote de fermento para ter um pão de 1 hora, né? Então, isso acaba prejudicando, mas eu acho que hoje, com o consumidor querendo um pão, né, um pão com fermentação natural, um pão de qualidade, as padarias estão se preocupando em correr atrás, né, se adaptar, diminuir o processo, colocar uma fermentação longa. Eu acho que a gente precisa trabalhar com os dois, com o que temos hoje, né, porque a gente não consegue fazer pão como no passado, né, há 3, 4 mil anos. Hoje não tem tempo para isso, então você precisa acelerar o processo com uma fermentação natural e também com a fermentação biológica. Hoje tem as massas madres que tem fácil acesso, então existem vários tipos de padarias, existem vários tipos de consumidores, né? Eu sempre falo, acho que tem uma frase do pão honesto. Eu falo que o pão honesto tem que ser um pão com responsabilidade e um pão que todo mundo tem acesso na mesa com um preço que a pessoa pode pagar, né? Porque nem todo mundo tem condições de pagar preços altíssimos em pães. Então acho que precisa ser não um pão só para uma classe, em si um pão para todas as classes, né? Para todo mundo comer um pão saudável, um pão de fermentação mais lenta, acho que vai melhorar a saúde de todo mundo. Bem, também sim, eu acho que essa discussão aqui entre o fermento fresco e a fermentação natural, nós somos unânimes em dizer que o fermento fresco não é nem um vilão, como se diz aí, e tantas pessoas falam, né? Porque o vilão é a quantidade que você usa. Quanto mais você usa, mais você encurta o processo de fermentação do pão, e aí sim você deixa de ter a oportunidade de colocar sabores no pão, diferentes aromas e tudo mais. Né? Hoje a nossa farinha foi mudando, né? A farinha, que era uma farinha antigamente mais pura, quando passou a ser farinha branca, você também perdeu outros nutrientes da farinha, né? E depois, com o excesso de fermentação biológica, acabou prejudicando um pouco o sabor do pão, a parte nutricional do pão. Mas acho que hoje as empresas vêm modificando isso, né? Uma farinha também de qualidade, não só como a pessoa fala do fermento, mas a farinha também teve uma boa parte, né? A farinha branca, o consumidor queria só um pão muito branco, sem farinha integral, sem um germe. Acho que precisa realmente trazer tanto a farinha de uma boa qualidade, uma redução aí de fermento biológico e adequar o processo. Mas hoje tem muita tecnologia em volta, né? Tanto de insumos como de equipamentos, Sem dúvida. que auxilia muito mais o panificador ou o padeiro do que há 20 anos atrás, né? É verdade. E é uma tecnologia bem recente. Então nós temos as tecnologias, os ingredientes, os processos, né, que estão envolvidos, e tudo isso faz com que o pão ele consiga ser mais, vamos falar assim, mais politizado do que o que a gente vê hoje no dia. Do meu ponto de vista, assim, o quilo do pão com fermentação natural, ele tem sim, dúvida nenhuma, de ser um pouco mais caro que os demais, porém eu não acho que devia chegar ao ponto de ser super mais caro do que os outros. E se a gente quiser, e esse é um tema acho que é muito forte, popularizar a fermentação natural, a gente precisa encontrar maneiras de fazer com que esse volume seja maior e, consequentemente, o preço do quilo desse pão de fermentação natural possa cair para ser acessível para todo mundo. Hoje ele é muito nichificado, isso a gente pode afirmar que esse termo, a questão da fermentação natural é muito nichificada.
o que atrapalha a proliferação desse conceito, que é tão gostoso. Então, é claro que tudo isso vai depender de como você explica para o consumidor final, porque a fermentação natural tem suas características que são percebidas como aroma e sabor, mas porém você também tem uma casca um pouco mais definida, você tem um pouco mais de aroma, um pouco mais elástico, e provavelmente o consumidor final, se ele for abordado com esse ponto sem saber que é fermentação natural, pode ser que ele não queira se aventurar nessa onda. O que vocês acham? Para mim, na minha opinião, que o pão é o produto mais democrático que tem no mundo. Pão, e não adianta vender cara, como você comentou, porque o cliente vai comprar uma vez, mas ele vai pensar a segunda vez. Né? Então, nessa parte, eu sou super a favor de ter uma democratização no pão. Não é vendendo caro que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro com volume. Então, a gente precisa colocar um pouquinho a mão na cabeça e falar assim, pão de fermentação natural, vou agregar o meu trabalho, o meu esforço, o meu conhecimento, mas peraí, para mim o pão é uma arte, é uma joia, mas a gente não pode querer explorar do público, né? Um momento, né? Eu acho que não pode, porque está super em alta o pão artesanal, vou colocar o preço lá em cima porque as pessoas vão pagar como se fosse um modismo, né? Eu acho que o pão não é um modismo, acho que um pão é um alimento, tem que ter na mesa de todo mundo no dia a dia. Então, quanto mais caro, mais distante realmente, mais difícil vai ser se tornar um pão verdadeiro, um pão saudável, um pão com fermentação natural, popular, eu acho, né? Como você falou, democratizando para todo mundo aí. Eu acho que também uma maneira de introduzir esse pão de fermentação natural nas padarias, porque hoje a gente vê assim, algumas boulangeries focadas em fermentação natural, aí você vê os home bakers também trabalhando muito forte com essa questão, mas assim, a panificação ainda não está incorporada, porque ela enxerga a dificuldade de processos que esses dois formadores de opiniões introduziram no negócio. Eu tenho um ponto de vista muito claro quanto a isso. Assim, eu vejo que se o panificador quer investir nesse tipo de coisa, como já falaram sobre tecnologias de maquinário, ingredientes, eu acho que ele deve mandar os seus funcionários, o seu padeiro, o confeiteiro, para as escolas, que eles conseguem enxergar exatamente como poderia fluir esse tipo de operação dentro de uma padaria normal, né? Porque esse é um excelente caminho para as padarias começarem a investir, realmente entender como que eu posso fazer aquele pão que está, porque essas boulangeries estão pipocando assim incrivelmente por todos os lados, claro, com um preço de quilo de pão em alguns casos bem elevado, mas assim, e a padaria está perdendo essa oportunidade, em alguns casos está perdendo a oportunidade porque tenta incorporar esses processos na padaria e não consegue. Esses profissionais que estão ao meu lado aqui, que são donos de escolas, eles poderiam, sem dúvida nenhuma, contribuir gigantescamente com essa introdução da fermentação natural dentro de um processo que a própria padaria tem já como definida no seu negócio. É claro que vai exigir um certo esforço da padaria, assim, a gente sempre deixa muito claro, né, Rogério? Porque às vezes o dono da padaria manda o cara aqui, chega lá e fala, agora faz o pão. Ele fala, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de uma câmara fria para manter a fermentação natural. E às vezes não corresponde. E aí existe uma certa frustração entre o dono da padaria e o padeiro falando, não deu para fazer. Aquela ideia que vocês mostraram. Tem que se adaptar ali à produção também, ingredientes, matéria-prima, vários fatores para você conseguir ter. Teve uma situação que eu fui dar uma consultoria e eles faziam baguetes e a baguete saía meio-dia só, por causa do processo que eles aprenderam e tal. Eu falei, não, mas está errado esse processo, como que você vai colocar uma baguete meio-dia para vender se o horário melhor de venda ou é de manhã ou à tarde? A gente reformulou o processo, fazendo massa de um dia para o outro, no outro dia o padeiro chegava e era muito fácil o processo, ele só modelava e 8 horas da manhã ele tinha baguete. Então assim, ele triplicou a venda porque ele começou a sair e um processo mais simples do que ele imaginava. Então é adequar o processo, né? Porque muitas vezes quando você fala um pão de 48 horas de fermentação já assusta um pouco, né? 32 horas, como seguir esse processo? Mas existem vários outros processos para você ter um pão bom, de ótima qualidade, de um dia para o outro, usando um fermento biológico, usando uma fermentação natural, mas um processo. Rogério, até queria que você pudesse dar um exemplo
O Rogério sempre cita esse exemplo, assim, a fermentação natural não é tão novo aqui no Brasil, né? E tem indústrias e fábricas que fazem pão em fermentação natural. Tem, viu? Tem pessoas como é que eu posso falar? Padarias grandes aqui, né? Em São Paulo, fazendo 5 toneladas por dia, 7 toneladas de fermentação natural, mas usando técnica e usando um pouco de fermento comercial. Mas muita gente fala assim, mas então não é um pão de verdade, um pão honesto. Eu acho que se você for fazer uma análise microbiológica do fermento natural, ele tem Saccharomyces cerevisiae. Então, quer dizer que um pão com fermentação natural, sem um starter, sem um pezinho, um empurrão, não é pão de verdade? Sim. Eu tenho, sabe, cada um doutrina uma ideia, sei, eu acho que fica meio complicado de falar isso, sabe? Mas eu acredito muito no potencial, as indústrias estão aqui, são uma padaria super conceituada, 7 toneladas por dia de pão italiano, pão com fermentação natural. Olha, pelo amor de Deus, a região do Glicério, né, tem bastante aqui acho que dá para contar, na cidade de São Paulo, acho que são umas 10 padarias desse porte. E tá vendendo pão, já formou, como é que já tá acho que é 4ª geração, não é isso? Você pega a Basilicato, por exemplo, que são 107 anos, né, de idade. São, acho que a 4ª ou 5ª geração já tá. Então você imagina, o bisavô passou pro avô, que passou pro filho, que está passando pro neto e está chegando ao bisneto. Então, saiu tudo dali. E com certeza teve uma mudança, uma adaptação de processo, mantendo, eu acho que a origem deles ali, a receita tradicional, mas com certeza eles tiveram que se adaptar ao mercado, né? Alguns deles nem tanto, né? Se você pegar a Basilicato, por exemplo, tem um forno lá que cabe 600 pães. É uma coisa mais alimentada a lenha. Então, assim, existem alguns processos que são podem ser respeitados. Então, a questão do fermento biológico é curiosa, porque se você pega a história da panificação mesmo, o fermento biológico surgiu da massa madre, da fermentação natural. Graças ao advento do microscópio, o sujeito percebeu aquelas leveduras mais ativas que consumiam açúcares mais rápido, porque dentro de uma massa madre você tem diversos tipos de leveduras que conferem também desenvolvimento de lactobacilos e conferem sabor e aroma. Eles identificaram algumas leveduras que consumiam açúcar mais rápido, ou seja, que eram mais ágeis. Essas foram inoculadas, potencializadas, levadas para o laboratório e aí sim, mas são as mesmas, no princípio são as mesmas daquelas retiradas da massa madre. Aí muita gente, eu acho que quando fala assim, um pão, uma baguete francesa feito com fermento natural, mas se a gente for ver mesmo, é feito com fermento comercial. Não é pão de verdade? Na França você consegue fazer, né? Tradição francesa, baguete tradição francesa. A baguete tradição francesa no Mundial do Pão, a baguete que eu apresentei foi com fermentação biológica. Eu não usei nenhum tipo de fermento natural, eu ganhei como melhor baguete. Sim. Né? Fazendo o quê? Um processo de longa fermentação com farinha, água e fermento biológico. Fermento comercial, que a gente sempre fala. Isso. E eu acho que tanto as escolas aqui no nível Brasil, como as escolas fora do Brasil, todos eles ensinam, olha, a gente pode colocar um percentual pequeno para te dar um empurrão, para te dar volume de produção. Sim. Porque senão, pro dono da padaria, eu falo para você que eu sou panificador também, um processo de um pão que 48 horas torna-se inviável para a gente. Espaço, tudo. Agora, uma fermentação de 24 horas, como o Fernando comentou, sou super a favor. Pode fazer que vai vender e vai ganhar dinheiro, vai ter ótimo resultado. E as indústrias, no caso como eu defendo a indústria de panificação, também percebe claramente esse movimento, não de hoje, mas há 15 anos atrás, a gente enxergava esse movimento da fermentação natural, inclusive não é uma coisa somente brasileira, uma coisa global mesmo, essa fermentação natural ela está se enraizando também, se aprofundando em todos os países, e aí a indústria, como a Puratos também, ela procura encontrar ou desenvolver ingredientes que sejam também na forma de
clean label, né, do rótulo limpo, com fermentações diferentes, para poder também contribuir para que aquela indústria ou aquela panificadora que tem dificuldades em cultivar a fermentação natural, ela possa já comprar esse processo já desidratado, pronto, e poder dar sequência de uma maneira mais simples. Então, assim, eu percebo assim, eu vi que um dos grandes fatores do desenvolvimento da panificação alemã foi a junção de todos os profissionais em volta, não só a indústria, mas não só a indústria de máquinas, a indústria de ingredientes, a indústria de todos os tipos de indústria que estão envolvidos na panificação para contribuir para o crescimento do negócio. Isso aconteceu de uma maneira bem simples, foi o fato de você ter que... Todo dono de padaria teria que ser mestre. E para ser mestre você precisa ser profissional, e para ser profissional você precisa ser ajudante, e para ser ajudante você precisa começar. Então esse ciclo faz com que você, como decisor, tenha que ter lavado a assadeira, tenha que ter descascado maçã, tenha que ter... Então assim, aí quando você chega lá na ponta, você sabe muito bem que tipo de máquina você vai comprar. E você já lavou aquela máquina, você fala, pô, sim, eu vou comprar esse negócio porque tem essa esquina aí, aqui não dá para tirar sujeira. Tem esse processo, tem esses ingredientes que são mais difíceis. Então, assim, a decisão de compra de qualquer maquinário passa por esse jeito, que passa por todas essas etapas. E aí, sim, quando todo mundo começa a falar a mesma língua, de que sabe, olha, eu preciso melhorar a qualidade do pão, eu preciso melhorar ou modificar alguma coisa, todos juntos é que vão fazer essa transformação. Eu acho que é a união, acho que quando no Brasil tem essa união, ter essa troca de informação, assim como o Padacom vem fazendo, né, de trazer informações para vocês, acho que a panificação vai evoluir muito mais, né? Vai evoluir de uma forma mais segura e controlada, né? Não crescer ali cada um de um lado, cada um pensando de um jeito, acho que tem que ter realmente essa união. Exatamente. E eu vejo assim, que a mídia vai fazer uma diferença muito grande também para que a gente possa... colocar também os padeiros em voga, né? Assim, é claro que eu vejo o home baker, né, trabalhando na mídia social muito bem, fazendo um ótimo trabalho, mas assim, a padaria ela tem uma pegada diferente. A gente precisa entender, porque senão a gente vai ficar falando a vida inteira que a padaria está produzindo. Eu vejo muitas pessoas falando, a padaria produz só pães com química, usa química. Não é verdade isso. A padaria, ela trabalha com produto fresco, tanto que o pão francês dura 40 minutos. Depois porque se for colocasse química ali, ele duraria o dia inteiro. Assim, tem alguns ingredientes como emulsificantes? Tem ácido ascórbico? Tem esse tipo de ingrediente? Tem, mas corresponde a uma fração muito pequena em relação à farinha. Para você ter ideia, para 1 kg de farinha, a gente usa 10 gramas de um melhorador que ele fala. É muita coisa, é muito pouco, para depois vem ainda 600 de água, ainda vem uma quantidade de ingredientes que aquele 10 gramas não vai fazer talvez tanta diferença. Então assim, é claro que nós estamos em posições diferentes aqui. Eu defendo a indústria porque acho que em alguns momentos ela tem a sua importância, e como o Rogério e o Fernando defendem um outro ponto de vista, porque nós também defendemos os nossos negócios, nós somos grandes parceiros na vida real, mas a gente defende pontos de vista em alguns casos diferentes que são muito importantes para o desenvolvimento da panificação, porque o Rogério, quando fala da fermentação natural, bem como o Fernando, e eu venho com minhas soluções prontas, não que eles usem minhas soluções prontas, mas que a gente respeite uns aos outros aqui e possa entender que em alguns momentos eu sou fãzaço do conceito que eles implementam, assim como outros profissionais que são muito rígidos na fermentação natural. Eu admiro demais esse tipo de trabalho, mas porém eu tento sempre enxergar como isso pode ser implantado no negócio, na padaria, como isso pode chegar no consumidor, porque o consumidor está procurando isso e a padaria não está conseguindo entregar. Acho que ainda a padaria está um pouco atrás, né? O Brasil tem quantas mil padarias? 64 mil padarias, e quantas que fazem esse processo de fermentação natural.
como o Rony disse, tem a Puratos que fornece soluções para padarias que muitas vezes não tem um profissional ali que consiga fazer a fermentação ali do zero e talvez seja uma solução para ele ter um pão de qualidade, né? Então acho que é essa união da indústria com os padeiros, com o Shimura, com as escolas, levando informação que acho que vai chegar cada vez mais nas padarias no Brasil inteiro. Você sabe que quando nós inauguramos a escola em 2013, a gente tinha um grande sonho com os panificadores e os colaboradores. Aí, pela nossa surpresa, veio muito home baker e futuros empreendedores. Agora que o dono da padaria está se mexendo, porque viu que esses novos profissionais que estão entrando no mercado já estão desenvolvendo um bom produto de fermentação natural. Agora a padaria, o panificador, está procurando mais a escola. E hoje é muito mais fácil, né, Shimura, ter acesso às informações. Muito. Então um padeiro aí que uma pessoa começou em um ano, fazendo vários cursos, ela se torna um ótimo profissional num curto espaço de tempo. Eu falo isso porque, se eu for contar a história da família do meu pai, é 1946 a primeira padaria. Entregava pão de carroça mesmo, né? E a gente vem vendo esse crescimento no setor do panadeiro aqui no Brasil e a gente tem que agradecer muito à indústria para trazer as soluções, porque a gente não tinha antes profissionais. Eu sou da época da parte da primeira padaria, e a gente usava assim uma mistura. Hoje a gente desenvolve os produtos, sabe o que é, e a gente acredita muito no potencial, porque a gente não tinha profissionais tarimbados, né? E uma coisa que eu sempre falo sou fã da tia Palmeirinha, tia Ofélia. Essas eram as nossas referências. E passar umas receitas, sim, ali, que não tudo tinha naquela isso, coisa né? empírica, a uma xícara, um prato raso, né? Agora não, hoje você quer uma receita, eu quero uma receita do pão que o Hannes fez, você coloca ali, baixa. Quero um pão de castanha que o Fernando fez, baixa. Hoje a tecnologia ou a mídia, as informações são muito mais rápidas do que 20 anos atrás. Aquele caderninho do padeiro, né? Ixi, tudo cheio de gordura, receitas erradas, né? Sal no lugar do açúcar. Eu cheguei a pegar a receita até com sorrisal. E o padeirinho pediu e falou, mas por que você quer sorrisal? Eu falei, não, porque na receita do padeiro da tarde lá o pão tá pedindo estrela, não, mas ele tá louco. Não, mas eu achei que faz o sorrisal da fermentação. Loucura. Não dá hoje a gente enxerga assim, mas assim, como a gente enxerga a planificação no futuro? Rogério, do seu ponto de vista, quanto ao futuro da planificação no Brasil? Para que lado ela vai andar? O brasileiro está aprendendo a comer um bom pão. Então, hoje ele está voltando para a saudabilidade. Então, isso vai crescer demais, faz a fermentação natural. Mas a gente não pode esquecer do pão francês, que é carro-chefe no Brasil inteiro, né? Em qualquer padaria. Eu vou falar sobre números, porque também sou diretor do sindicato patronal aqui do estado de São Paulo. Nós somos 205 milhões de habitantes no Brasil. 160 milhões comem pão francês todos os dias. Se a gente multiplicar por 2 pãezinhos, só 2 pãezinhos, um a mais, é um mercado de 320 milhões de pães franceses vendidos, consumidos por dia. Então, a gente não pode esquecer essa parte. Não. Mas a gente pode dar um bom sabor ao nosso pão francês, usando técnica. Mas sempre falo e falo com meus alunos aqui que o futuro da padaria está no passado. Porque é o resgate desses sabores que foram perdidos e a gente tem que recuperar isso. Tá? Então, o brasileiro está aprendendo a comer um bom pão. Eu também penso que o futuro da planificação ele vai se desenvolver com novas fermentações e também não tenho dúvida que o pão francês ele continua porque ele tem seu momento de consumo e a gente falar de 2 pães franceses por dia não é nenhum, é sonhar muito longe.
Porque eu penso assim, eu me lembro quando eu era adolescente, eu comia 2 no café da manhã. E à tarde eu comia mais uns 2. Agora come o 5. Então, eu sempre vou prezar e sempre vai ter pão francês em minha casa. Assim, por mais que a fermentação natural participe da minha vida no dia a dia, né? No dia a dia, e vai ter, assim, como tem, assim, e até em alguns casos a gente chega, a minha esposa fala, não tem um pão francês, a gente está em baguete, porque existe essa necessidade, nós estamos acostumados com isso. Inclusive, até eu comentei em outro debate, que as pessoas, e o Rogério foi para o Japão para isso, né, Rogério? Para implementar o pão francês no Japão, nas padarias que atendem brasileiros e tudo mais, porque essa é uma característica nossa, né? E você sabe que o Fernando e o Johannes viajam muito, então sabe que quando a gente está fora, a primeira coisa que a gente quer ir, quando chega no Brasil, quer ir na padaria, comer um pão com manteiga na chapa e um pingado. Uma coxinha depois. Mas o pão francês já remete. Então, quando a gente foi para o Japão, foi uma experiência incrível, né? Fiquei 90 dias lá e a primeira vez que fui fazer pão francês, a farinha era tão forte que não saiu pão francês, saiu um balão mesmo do pão francês. A gente teve que misturar a farinha para abaixar um pouquinho para fazer o pão francês. E é o carro-chefe da padaria que nós montamos lá, né? Lá são 3 unidades agora, né? Tá a 30 km de Tóquio. Mas legal. Incrível. E você, como é que enxerga essa eu acho que caminhando para o futuro? Acho que esse movimento até do padeiro, né? Você já vê que hoje o padeiro é mais valorizado do que antigamente. Quando eu comecei o Shimura, você tinha muitas vezes até vergonha de falar que era padeiro, porque, nossa, mas você não vai estudar, você não vai fazer uma faculdade, você vai ser padeiro. Então tinha um preconceito ali com o padeiro, né, que era um trabalho braçal e tudo mais. Hoje não, hoje você vê que já mudou um pouco, você vê pessoas de outras profissões se tornando padeiros, né, médicos, advogados, dentistas, largando a profissão para vestir o jaleco, vestir a touquinha e fazer pão, né? Ou vender em casa, ou ter seu próprio negócio. Então, aí você já vê a mudança de comportamento, né? O padeiro hoje é uma profissão e vem cada vez mais outras pessoas procurando. Então, acho que estamos plantando aqui para daqui talvez 20 anos a nossa panificação ser talvez uma das melhores do mundo. Eu acredito nisso, né? Em 2016 eu tive a oportunidade de participar do Mundial de Panificação e lá realmente eu vi que a gente estava muito atrás na questão de técnicas, na questão de equipamentos, de organização e principalmente de amor à profissão. Você vê ali os japoneses, os franceses, os americanos, eles amam muito e respeitam e levam ali a bandeira do seu país ali como realmente fosse um esporte. E vem mudando isso, né? Você vê essa competição que a Puraço trouxe para o Brasil, é muito importante para o futuro da panificação, porque eu acho que vai estimular cada vez mais jovens inspirados, né? Então, porque houve, antes de você começar a trabalhar na padaria com 14 anos, com 13 anos, como eu comecei, muitas vezes por necessidade. Lavando lata, né? Lavando lata, lavando o chão. Então, você entrava por necessidade e depois acabava se tornando uma profissão. Depois as pessoas pararam de entrar nas padarias jovens, né? E cada vez mais faltando mão de obra nas padarias. Eu acho que com essa mudança, jovens vão querer realmente ir para a padaria, assim como aconteceu com o chefe de cozinha, o cozinheiro, né? Pessoas procurando se especializar. Acho que cada vez mais os jovens vão ali procurar uma especialização e com isso a qualificação vai crescer, porque como você falou na Alemanha, né? O movimento de realmente aprender ali no fundo de padaria. Então acho que a gente está plantando para daqui, quem sabe, aqui uns 10 ou 20 anos aí, acho que a qualificação brasileira será uma das melhores aí. Rogério, você que está assim, muito ligado às indústrias também, já promoveu várias indústrias e está diretamente conectado com todas elas. Assim, como você vê, assim, você acha que as indústrias de maquinário elas estão também buscando equipamentos para facilitar o trabalho da fermentação natural? E também, assim, você vê que o seu ponto de vista é compartilhado com todos que estão ao seu redor? Ou é uma coisa meio que, eu só não chegar em ter pão de fermentação natural em todas as padarias? Você vê que as indústrias também estão se mobilizando para isso? Muito. Tanto é que nós recebemos, a gente conhece várias indústrias aqui no Brasil, uma das maiores aqui está desmanchando horrores de farinha e ele pediu um auxílio para a gente vai começar agora um trabalho, que ele também quer colocar na parte do portfólio dele os pães com fermentação natural.
Então você imagina que agora a indústria de, sei lá, de 5 milhões de pães franceses por dia vai entrar para a parte de panificação também com fermentação natural. E nisso, eu acho que aí entra a parte da Purato, que vai auxiliar muito mais a produtividade dessa empresa. Porque assim mesmo, quando a gente produz aqui, ensina aqui na escola, olha, esse é o processo, mais esse processo e mais esse. Somando os 3, vai ter um resultado. Já Puratos, já tem tudo isso definido. Então, agiliza muito mais o processo fabril junto com essa indústria. Eu também vejo assim, eu até visitei uma indústria recentemente, a Prática, inclusive, que é uma parceira nossa, sempre em todas as feiras, sempre está muito presente conosco. Eu testei alguns maquinários, sabe, que não estressam muito a massa, né? Assim, como dividir, como transformar aquele processo a massas altamente hidratadas, por exemplo, como transformar aquilo de uma maneira fácil, sabe, sem depender com a habilidade do padeiro, de, sabe, daquelas 3 dobrinhas, daquelas 3... tirar as bolhas. Então, assim, eles já têm alguns maquinários que ajudam também, isso também vai contribuir pro... Esse ano a gente foi expor na Europa, né? Fizemos o convite e tudo, e depois a gente fez um tour pelas padarias, confeitarias, indústrias e algumas escolas lá no país. E nós tivemos aula com o melhor padeiro de Paris. E aí ele mostrou alguns maquinários que aqui a gente não tem um acesso. Mas, conversando também com o André da Prática, e ele falou assim, você quer uma máquina dessa? A gente vai começar a desenvolver. Então, existem máquinas que estão chegando no Brasil para auxiliar, como o Fernando falou, aquelas 3 tapinhas, as dobras, eles já vão fazer tudo para agilizar o dia a dia. São massas mais hidratadas, requer um cuidado maior do que as nossas massas, né? Massas mais sovadas, né? Cilindradas, né? O processo é totalmente diferente. Então, eu tive a surpresa de conhecer lá fora uma máquina que fazia... Na verdade, o sujeito mostrou o pão, partiu o pão e eu falei, nossa, quem modelou essa máquina, esse pão aqui? Eu achei que talvez tivesse sido, sei lá, o melhor modelador do mundo, porque você realmente não encontra falha na modelagem ali. Aí você vai ver, foi uma máquina que fez isso, sabe? E aí foi assado, não foi assado no forno plástico, foi assado no forno turbo ainda por cima. Então você fica assustado em ver assim, como essas indústrias estão se desenvolvendo, como elas estão caminhando e como elas estão oferecendo essa praticidade, essas soluções para adequar a padaria. Mas uma coisa também, assim, queria deixar muito claro, que não existe um movimento de padeiros contra home bakers, jamais, muito pelo contrário, nós somos eternamente gratos a essas pessoas que postam e que realmente esses estão fomentando esse mercado, assim, através do Facebook, do Instagram, de diferentes mídias sociais que estão conscientizando o consumidor e estão realmente movimentando. E valorizando. Muito gratos. O que a gente enxerga, o que eu praticamente enxergo é o seguinte, o que eles fazem em casa para transformar isso em produtividade é que existe um vazio grande aqui, sabe? Um espaço muito grande que precisa ser adaptado. E assim, aí entram as escolas que podem, e a indústria também, que podem oferecer esse tipo de solução para as padarias poderem implementar. Mas sem dúvida nenhuma, o futuro da panificação ele é muito claro no meu ponto de vista com esses caminhos, sabe? Que é o primeiro caminho da fermentação natural e depois da saudabilidade. É claro que as duas coisas vão andar paralelas, mas eu vejo assim, muitos cereais entrando também. Eu vejo muitos cereais, inclusive até cereais ancestrais estão entrando dentro dos grandes claims, né? Nas embalagens dos pães, porque isso vai se tornar uma coisa muito forte, sabe? Sendo um pão, né, como realmente ali uma alimentação saudável, né, com bastante nutrientes. Eu acho que a saúde, né? Acho que a saúde vai melhorar do brasileiro ali consumindo um bom pão, porque a primeira refeição é logo o pão. Então, eu acho que a adição de grãos, sementes, tipos de farinhas também, né? Hoje já vem vindo vários tipos de farinhas, próprios moinhos no Brasil também vem trabalhando com tipos de farinhas, com mesclas, para ter um trigo de boa qualidade.
que até então a gente não tinha, né? O padeiro ali tinha que realmente suar para conseguir um bom pão. Hoje você já tem farinhas mais equilibradas. Uma curiosidade que eu conversando com um padeiro muito, né, experiente, que está aposentado, ele me falou, ele contou um pouco assim, dessa trajetória dele, ele falou assim, na minha época ele fazia aquelas bengalas, né? Pão. Filão. E aí o cara falava, ele falou assim, olha, o pão francês a gente fazia 2 assadeiras ali, e olha lá, ninguém, né, era bengala mesmo, era mais tipo, olhar para aquele pãozinho francês era frescuragem, né? Quem ia comprar aquele pão francês era frescuragem. Hoje fazia sanduíche nas bengalas, né? Colocava lá presunto, queijo, alface, tomate, aí cortava para a família inteira, a família grande. Sabe o que meu tio fazia? Colocava um pastel especial no meio da bengala, ainda que cortava e comia. Então, mas eu vejo esse movimento agora acontecendo novamente. O pão grande está voltando para a mesa, né? Até porque o pão de fermentação natural é um pouco maior, mais saboroso, mais tem os sabores desenvolvidos. Então agora a gente, do pão bengala grandão, a gente foi para o pão francês, que virou e vai continuar sendo um dos carro-chefes da padaria, ou é o carro-chefe, continua sendo. Mas aí a gente volta com as peças grandes novamente, com a fermentação natural. Porque a fermentação natural, quando ela é peça menor, você tem muita casca, né? E aí talvez não fique tão saboroso como se você tiver um pão de 1 quilo, né? Uma coisa que eu sempre vejo quando eu comecei a ministrar aula aqui em São Paulo, em universidades, faculdades de gastronomia, tudo, e o pão nada, padaria nada, não é que é nada, no módulo de padaria numa faculdade é muito pouco. E aí a gente começou a valorizar. Aí a gente foi prestar consultoria pro Alex e visando valorização do pão no restaurante. Porque é o primeiro alimento que entra, né? Que é o couvert. Então, se você tem um bom couvert, o acompanhamento, isso já é uma porta de entrada grande para o restaurante. E valorização do profissional, né? E nisso aí, hoje existem grandes restaurantes aqui em São Paulo que têm sua própria padaria, né? Que é a valorização. Por isso que eu enxergo essa parte de pães nos restaurantes, nas lanchonetes, tem até hamburgueria fazendo seu próprio pão agora. E eu também tenho companhias aéreas, né, aqueles caterings de companhias aéreas, também estou trabalhando com essa pegada de fermentação natural. Então, é claro que hoje está muito mais voltado para a primeira classe e business class do que para a classe econômica, mas isso vai entrar, né? Vai. Principalmente a Air France está fazendo um movimento bem grande para tentar introduzir isso dentro da classe econômica também, né? Então, assim, são movimentos muito interessantes porque, claro, vamos realmente alimentar essa demanda, né? Ou então alimentar essa expectativa do consumidor. Para mim é o maior ponto que a gente tem que cuidar. E as indústrias de catering estão vindo aqui na escola aprender para começar a desenvolver e colocar no cardápio. O Edgar Rodrigues, né, trabalha, em uma dessas empresas, ele viajou agora para a Alemanha para fazer um treinamento, meio viajando, realmente eles estão investindo no profissional e tudo isso. Muito bom. Queria agradecer ao Fernando e ao Rogério por esse bate-papo. Acho que a gente mostra um pouco, né, de como é o nosso ponto de vista referente à fermentação natural. Eu acho que nós praticamente vivemos disso, muito mais os dois vivem disso, de fermentação natural, mas nós vivemos disso. A gente aposta muito nesse mercado e a gente espera que as padarias e o mercado em geral olhe para o consumidor que está cada vez mais rápido e voraz para consumir os pães de fermentação natural.